Você já parou para pensar por que, mesmo com tantas descobertas científicas e avanços tecnológicos, algumas das maiores perguntas da humanidade continuam sem resposta? Entre elas, uma se destaca: estamos sozinhos no universo? E agora, com a divulgação recente de arquivos sobre fenômenos aéreos não identificados, essa pergunta voltou com ainda mais força. Mas existe uma outra questão que quase ninguém faz. O que uma das instituições mais antigas e influentes do mundo pensa sobre isso? Durante séculos, a Igreja Católica acompanhou mudanças profundas na forma como a humanidade entende o universo. Do geocentrismo à descoberta de galáxias distantes, da filosofia medieval à ciência moderna, ela esteve presente em todos esses momentos. E quando o assunto é vida fora da Terra, o que realmente chama a atenção não é uma resposta clara, mas o silêncio. Não existe um posicionamento oficial definitivo, nenhum dogma, nenhuma afirmação categórica dizendo que vida extraterrestre existe ou que não existe. E isso, por si só, já diz muito. Porque em temas considerados centrais para a fé, a Igreja historicamente se posiciona de forma clara. Mas nesse caso, a escolha foi diferente. Foi uma escolha pela abertura. Uma escolha por não fechar a questão. E isso levanta uma reflexão importante. Por que manter essa porta aberta? Ao longo das últimas décadas, relatos de encontros com supostas formas de vida alienígena surgiram em diferentes partes do mundo. Histórias de avistamentos, experiências pessoais, testemunhos diversos. Mas apesar da quantidade de relatos, nenhum deles foi comprovado de forma científica ou confirmado oficialmente por governos. E mesmo assim, o tema nunca foi condenado pela Igreja. Nunca foi tratado como algo proibido. Nunca foi classificado como heresia. Pelo contrário, permaneceu como um campo aberto para discussão. Isso mostra que, mesmo sendo um assunto cercado por especulação, ele nunca foi completamente rejeitado dentro da tradição católica. E isso não aconteceu por acaso. Teólogos e estudiosos ao longo do tempo passaram a analisar essa questão de forma mais profunda. Não apenas sob a ótica da fé, mas também da filosofia e da razão. Porque se existe um universo vasto, com bilhões de galáxias e incontáveis planetas, seria plausível imaginar que a vida pudesse surgir em outros lugares. E essa ideia, longe de ser um conflito direto com a fé, começou a ser vista como uma possibilidade. Alguns teólogos modernos defendem que, caso existam outras formas de vida inteligente, isso não necessariamente contraria os princípios religiosos. Desde que esses seres possuam características como consciência, livre-arbítrio e capacidade de entendimento, eles poderiam, em teoria, fazer parte da criação. Essa visão amplia o conceito de universo, transforma a ideia de criação em algo ainda maior, mais complexo, mais abrangente. Mas, ao mesmo tempo, exige cautela, porque aceitar possibilidades não significa afirmar certezas. E é exatamente nesse ponto que a postura da Igreja se torna estratégica. Ao não afirmar e ao não negar, ela mantém espaço para adaptação, para a evolução do pensamento, para novas descobertas. Isso evita conflitos diretos com a ciência e permite que futuras evidências sejam analisadas sem necessidade de revisão doutrinária imediata. Ao longo da história, já houve momentos em que ideias científicas entraram em choque com interpretações religiosas. E esses conflitos deixaram marcas. Talvez por isso, em temas ainda não comprovados, a escolha tenha sido diferente. Uma abordagem mais aberta, mais flexível, mais cuidadosa. Mas isso não significa a ausência de debate. Muito pelo contrário. Dentro do meio acadêmico e teológico, a discussão existe. Filósofos, estudiosos e pesquisadores continuam explorando a possibilidade de vida extraterrestre. Alguns veem isso como algo totalmente compatível com a fé. Outros mantêm uma posição mais cautelosa. Mas o ponto em comum é claro.
Não há uma proibição. Não há uma rejeição absoluta. Isso também se reflete na forma como teorias mais extremas são tratadas. Ideias de que instituições religiosas estariam escondendo provas de vida extraterrestre, por exemplo, são amplamente contestadas por especialistas. Não existem evidências concretas que sustentem essas alegações. E isso reforça a necessidade de separar especulação de análise. Porque em um tema tão complexo é fácil misturar crença com evidência, interpretação com fato. Outro ponto importante é entender que a própria ciência ainda não chegou a uma conclusão definitiva. Mesmo com tecnologias avançadas, telescópios espaciais, missões interplanetárias e análises detalhadas, a existência de vida fora da Terra ainda não foi comprovada. Existem indícios, possibilidades, ambientes que podem ser habitáveis, mas nenhuma confirmação. E diante desse cenário, a postura de cautela faz sentido, tanto para a ciência quanto para a fé. Porque afirmar algo sem evidência sólida pode gerar consequências difíceis de reverter. Ao mesmo tempo, negar possibilidades sem investigação também limita o conhecimento. Por isso, a abordagem adotada segue um equilíbrio. Nem afirmação, nem negação, mas abertura. Essa pode ser talvez a maior estratégia por trás dessa postura. Não guardar um segredo, mas evitar um conflito. Permitir que o conhecimento avance sem criar barreiras. Agora me diz, você acredita que essa abertura para o desconhecido é uma forma de sabedoria ou apenas uma maneira de evitar respostas difíceis? Compartilhe sua opinião.